Voltamos a conversar com Karine Schilindwein e com Bruno Schmidt, que são sócios proprietários do restaurante AMI, Gastronomia Funcional, que está localizado na rua Marechal Deodoro, né? Isso. Rua Marechal Deodoro, no bairro da Velha, aqui em Blumenau. Bom, como é que foi o começo, assim? Daí vocês trabalhavam, né, voltando ao primeiro bloco, né? Vocês trabalhavam em outras empresas e aí resolveram abrir o restaurante, né? Eu tinha ajudado na abertura de um outro restaurante, tinha montado toda a parte de plano de negócio do restaurante. Aí quando eu acabei saindo do restaurante, fiquei um tempo desempregado. Aí a Karine estava trabalhando numa agência de publicidade e eu, paralelo a isso, estava procurando algum emprego em alguma outra área. E aí acabou coincidindo que a Karine saiu da agência de publicidade e a gente teve falou, tá aí, o que a gente vai fazer? E aí a gente começou a pensar em alguma coisa junto também. E aí fizeram um plano de negócio ou não? Sim, fizeram? Com certeza. E aí chegou na parte financeira, viram que dava. Isso. E conseguiram recurso próprio ou tiveram que pegar financiamento? Não. A gente conseguiu uma parte de recurso próprio e também outra parte por ajuda dos nossos pais. Com a nossa idade hoje, para montar um restaurante daquela estrutura, é impossível a gente já ter... Mas muito bom, né? É o patrocínio, mas é interessante, né? Porque é uma aposta dos pais, né? Sim, com E o certeza. pai aposta quando sabe que o filho tem uma boa ideia, porque também, senão não põe, né? Com certeza. Minha mãe, que também deu um apoio pra gente, assim, tanto moral quanto financeiro. Isso, apoiou muito a ideia. Ela vem do mercado têxtil, né? Eles têm confecção, meus pais e tudo mais. E, bom, a gente sabe que com essa crise toda, a coisa não tá nada bem, né? Isso, Assim, não tá ruim, mas também não tá bom, né? Não, o mercado tá no momento de baixo. Tá bem crítico, E lógico que ela também não iria dar esse apoio financeiro pra gente se ela achasse que não era legal. Exato. Então, nós fizemos o plano de negócio, mostramos para os nossos pais, né? Até é engraçado que o nosso plano de negócio, a gente fez um planejamento muito menor do que foi a realidade, na verdade. Porque a gente começou a planejar o AMI, a gente tinha uma ideia de movimento, a gente primeiramente começou a abrir no café da manhã até o café da tarde, não ia até o jantar. Aí a gente planejava um número de almoços, a gente tinha uma ideia do que ia acontecer, é um plano de negócio, a gente estipula que aquilo ali estimativas. Quando a gente abriu no primeiro dia, um dia antes a gente já tinha 3 mil seguidores no Instagram e a gente não estava nem aberto. Certo. Então no primeiro dia, quando a gente abriu, pra gente foi uma coisa muito legal, assim, porque era o nosso negócio, a gente já tinha muita gente conhecendo aquilo, só que a gente não sabia qual ia ser o resultado no primeiro dia. Não sabia o que esperar. Do que esperar. Podia não ir ninguém e podia encher. Até porque a gente abriu sem fazer nenhum tipo de propaganda. A gente na verdade, sem propaganda nas ruas, assim. Paga, né? Só mais online, nosso Instagram, redes sociais, isso. E aí no primeiro dia... A gente já bateu... no primeiro dia. No primeiro dia, assim, a gente já bateu recordes. Sim, quando você fala do plano de negócio, que você falou antes do termo de que o planejamento foi antecipado, é que, na verdade, esse movimento foi maior que imaginava, é isso? Muito maior do que imaginava. Maior. Então, Maravilha. inicialmente, a gente pensou que a gente pretendia atender 100 pessoas por dia. Era uma ideia. Claro, a gente não sabia se isso já ia acontecer na primeira semana. Sim. Ou quanto tempo ia levar para isso acontecer. Mas e qual a capacidade que tem o restaurante hoje lotado? Hoje tem 110 lugares. 110. Mas a gente já abriu o restaurante com 70. Em 2 semanas a gente estava com 110. Teve que aumentar. Então, para teres uma ideia do que foi a evolução de em 2 semanas a gente já viu que se a gente não tivesse mais lugares, ia começar a ficar complicado para a gente, porque o movimento estava muito grande. Então a gente já viu a necessidade logo de expandir. Então, desde essa época e até hoje, a gente vende uma média assim, de 200 a 300 almoços por dia. E aí depois a gente fica aberto até o jantar, tem algumas coisas diferentes à noite, tem o cardápio à la carte, tem toda a parte de doces, salgados e pães, sem glúten, sem leite, sem sal. Quase 3 pessoas por lugar no almoço, é isso? Você gira 3 vezes. Chega a girar 3 vezes. Isso, as mesas. São 110 lugares. E hoje a gente atende uma média ali de 8 a 9 mil clientes por mês.
Tá, bastante vocês gente. hoje oferecem, vocês não oferecem só almoço, vocês oferecem também jantar, não é? Sim, isso. Mas a proposta é igual, não? O almoço é diferente do jantar? A Como é que é? gastronomia é igual. É igual. É gastronomia Funcional, funcional. funcional, mesma Não coisa. usamos os antinutrientes, etc e tal. Mas são propostas diferentes. A gente tem o buffet na hora do almoço, Que é por quilo, né? que é por Isso. quilo. E aí, à tarde até à noite, a gente trabalha com cardápio à la carte, que aí ali tem salada, sanduíche, omelete, hambúrguer, waffle, sobremesas, tem bastante coisa legal, assim. Mas é mais essa parte de lanche, sabe? Não é tanto comida Sim, como tem lá no isso buffet. você está falando à noite. À tarde... À tarde o também mesmo, tem Tá, o esse mesmo coisa, cardápio. mesma das coisa, 3 da certo. tarde até as 10 da noite é praticamente o mesmo sistema. E Certo. aí, além desse cardápio que tu pedes e vem da cozinha, né? Tem também uma vitrine com doces e salgadinhos. Uhum. Então ali tem Todos coxinha. produzidos pra gente pela A Todos maioria é produ- produzido por vocês? ou Não, todos? tudo. Todos? A gente não compra nada pronto. Ah, tá. Tudo Tudo é feito produzido. ali. Isso. Tudo feito ali. Então tem coxinha, pão de queijo, que não tem queijo, tem empanada, tem Sim, quiche. e as tortas funcionais, né? E daí tem Isso. bolo, tem Aham. torta, Sim. tem muffin, tem cupcake, tem cookie, tem tudo que tu A gente possa faz toda a linha imaginar. de doces tradicionais no nosso estilo No- de no- gastronomia. Na proposta da empresa. Isso. E outra coisa que vocês fazem também é noites temáticas e também até sábado, né? Sábado é feijoada funcional, né? No Como é que sábado, se faz uma feijoada funcional? A feijoada funcional se faz com biomassa de banana verde e se faz sim com a linguiça Blumenau, que é tão querida aqui Sim, na sim, cidade, aham. com a linguiça calabresa. Só que a diferença é que a gente não compra isso lá no supermercado, aquela linguiça que tem um prazo de validade de 1 ano inteiro e tem um monte de nitrito, nitrato e coisa e tal. A gente compra linguiça artesanal mesmo aqui em Blumenau. Então chega fresquinha pra gente, sem nada de conservante. E aí a gente coloca a biomassa lá dentro dessa linguiça, que não tem cheiro nem sabor, como eu falei antes, para espessar e para ajudar a gente a absorver essas gorduras todas que tem sim na linguiça, que a gente precisa aliviar o impacto da coisa. Então, pode sim comer uma feijoada uma vez lá na semana, desde que a gente consiga agregar um pouco de nutriente ali e absorver ela de uma forma mais tranquila, assim, Feijoada sabe? é aos sábados. Feijoada é sempre Isso, no sábado. sábado. Durante a semana sempre tem feijão, mas é sempre feijão sem carne, Sem né? carne, né? E Vocês aí, estão também nessa questão temática da noite da pizza, né? tem, Noite da quinta pizza. e sexta tem Aham. noite da pizza lá no restaurante, que é também sem glúten, tudo igual. Aham. Segunda e na quarta, além dos hambúrgueres que a gente tem no cardápio, sempre tem mais 3 hambúrgueres. É uma noite, Então- a noite do hambúrguer, a gente Noite do chama, né? hambúrguer. Isso. Aí tem hambúrgueres super diferentes, assim, sabe? De grão de bico, de salmão, de cordeiro, enfim, uma Bom, infinidade de... isso deve estar aguçando o apetite de muita gente. Quem quiser mais informações é no site, né? Sim. Qual é o site? É www.ame.vc. Ame você. Isso. Mas é VC. Ame VC. Isso. Aham. aham. Bom, daí pode pegar lá tem inclusive explicações de alimentos, você falou, né? Tem isso. Isso. Explica o porquê, né, da gastronomia funcional, o porquê a gente não usa glúten, leite e soja lá no restaurante. Desmistifica lá um monte de coisas que a indústria coloca lá na nossa cabeça que não é bem assim. A gente prioriza lá, né, nosso objetivo lá é trabalhar com coisas que sejam realmente saudáveis. Exato. E não coisas que parecem, mas não são, não é bem assim. Bom, Bruno, agora em função da necessidade até surgiu uma nova empresa, né? Está se tornando um grupo, né? Isso. Então agora vocês começaram com a industrialização de alguns produtos que são servidos no restaurante, né? Hoje a gente faz toda a parte de pães, doces, salgados, numa cozinha fora do restaurante. É mais uma empresa que a gente criou para fornecer os nossos produtos tanto para o restaurante quanto para os outros clientes que têm essa necessidade. Outros cafés e até casa de produto natural. A intenção agora, a partir dessa indústria, é montar um modelo de franquia de pequenos cafés que comprem os produtos da indústria para fornecer o nosso produto em várias outras regiões, né? É uma forma de a gente manter a qualidade e a garantia do nosso produto e levar essa nossa gastronomia saudável e funcional para as outras pessoas que não têm acesso a isso. E é uma forma também de aumentar a escala, né? Que Isso. Também faz alguns anos nós entrevistamos um restaurante de Timbó que ela também teve isso. Muita gente pedia pães, não era funcional, mas normal, mas era muito bom e tal.
E aí ela até tinha um dia para terminar o restaurante, porque ela ia para a indústria, porque ali era uma forma de aumentar, né, ter escala e tal, porque o restaurante era muito pequeno. E é o caso, né? Talvez lá no futuro... Isso tudo está acontecendo com os pés no chão. Sim, claro. E tudo extremamente planejado. Tá, Karine, e você? Como é que você vê o futuro do AMI? Eu vejo um futuro brilhante para o AMI, né? A gente é empreendedor, eu acho que tem que sonhar e acredita acreditar. Sempre, né? Tem que acreditar, acho que essa é a nossa prioridade. E a gente recebe vários convites, assim, quase que semanalmente. Abre em São Paulo, abre em Curitiba, abre em Joinville, em Brusque. Então, tem essa procura toda do mercado, né? E aí, estamos aí, trabalhando para essa franquia sair e para que a gente possa manter a qualidade, mandando os produtos direto da nossa fábrica. Essa é a questão, tem que crescer mais... Não saindo dessa proposta, né? Isso. A nossa terceira etapa de crescimento deve acontecer até a metade desse ano para abrir mais um café que vai ser o primeiro modelo da franquia. Ok. Karine, muito obrigado por ter vindo à TV Empresa. Obrigada. Bruno, obrigado por ter vindo. Parabéns a vocês, né, pelo sucesso do restaurante e por estar trazendo saúde, né, ao povo de Blumenau, que consequência tem melhoria na qualidade de vida, pessoas mais alegres, mais bonitas, né? Mais magras e assim por diante. Então, parabéns a vocês e a toda a equipe, né, que trabalha lá com vocês. Obrigado. Okay? A gente que agradece. Ok, obrigado. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração aqui da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.